Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler com vocês apenas 2 versículos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 14 e 15. Assim está escrito: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Podeis sentar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele nós tributamos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, porque é dele e só dele. Amém? Como eu disse, hoje vai ser uma noite um pouco diferente. Nós vamos fazer, durante a ministração, um simples teste de conhecimento bíblico dentro deste assunto. Assunto esse que eu acredito que todos vocês dominam. Por quê? Eu já preguei nesse texto aqui diversas vezes. E as perguntas que eu vou fazer são baseadas justamente nesse teste. Nós vamos fazer uma viagem pelo Velho Testamento, até a gente chegar nesse texto no qual nós lemos, que nos fala sobre Moisés, que levantou a serpente lá no deserto, e assim importa que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Irei fazer durante a ministração 7 perguntas. Amém? Fique bem atento. Cada pergunta eu vou chamar a sua atenção ainda mais. De antemão eu quero dizer para todos vocês que Deus nunca é pego de surpresa. Por incrível que pareça, você pode não acreditar, mas antes de tudo, Deus já sabia quem estaria aqui nessa noite. Em cada lugar onde você está, Deus já sabia de tudo. Nada foge do conhecimento de Deus. É por isso que Ele é Deus. Se alguma coisa fugisse do seu conhecimento, Ele não seria Deus. Ele é onisciente, Ele é ciente de todas as coisas. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo começa quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, algumas passagens eu vou ler para vocês, e outras eu vou só comentar. Mas esta eu quero ler, porque eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Ora, disse o Senhor a Abrão. Até esse momento, ele não era Abraão, ele era Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Olha que coisa linda. Deus está aqui revelando que através de Abraão, ele iria formar uma grande nação. E ele diz que aqueles que abençoarem ele seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoar seriam amaldiçoados. Passou um tempo, Abraão questiona Deus por algum motivo aparentemente injusto. Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que te será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua
posteridade. Versículo 6. E ele, Abraão, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Primeira pergunta. São 7. Você não vai levantar e responder, você vai responder a você mesmo aí. Quantos filhos teve Abraão? Ele olhou e questionou o Senhor, porque ele não tinha nenhum filho. Eu te pergunto, a primeira pergunta do nosso teste de conhecimento hoje é esse: quantos filhos teve Abraão? Talvez você tenha pensado, talvez você tenha respondido 2. Abraão teve Isaque e Ismael. Mas eu quero que você saiba, lá em Gênesis 25, versículo 1 e 2. Não é surpresa para muitos, porque essa matéria a gente aprende na classe de novos convertidos. Se você fez a classe de novos convertidos, você com certeza aprendeu. Depois que sua esposa faleceu, Sara, Abraão casou-se com outra mulher que chamava-se Quetura. Versículo 2. E ela deu à luz Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 6 filhos. Com Ismael e Isaque, Abraão teve 8 filhos. Amém? Acredito que todos acertaram. Acredito que todos acertaram. A primeira pergunta. A segunda pergunta eu vou fazer agora de imediato. Quem é o seu descendente? Quem é o seu descendente? Você pode ter respondido aí de imediato. Foi Isaque. Se você respondeu que foi Isaque, eu digo que você errou. Gálatas capítulo 3, versículo 16, não é surpresa para quem foi a classe dos novos convertidos. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é. Se você disse que era Isaac, se você pensou que era Isaac, você errou. Deus estava falando de Cristo. Amém, irmãos? Como revela o Senhor, para ele não há surpresa, ele revela a Abraão que a sua posteridade iria passar por uns momentos difíceis. Gênesis 15, versículo 13 e depois o 16. Deus fala de detalhes. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e depois o 16. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 16. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha, não existia nem a nação de Israel. Deus revela a Abraão coisas que iriam acontecer. 400 anos eles iriam ser peregrinos. Nós sabemos que Abraão gerou Isaque, de Isaque gerou Jacó, de Jacó gerou 12 filhos, dentre os 12 teve José, que foi vendido pelos seus irmãos. E aqui vem a terceira pergunta: a quem seus irmãos venderam José? Vá anotando aí as perguntas que você está acertando, viu? Quem acertar as 7 perguntas, eu vou dar a você um livro que tem como título Erros que os pregadores não devem cometer. Se você acertar as 7 perguntas, que são simples, você vai ganhar esse livro. A quem José foi vendido pelos seus irmãos? Você já respondeu a você mesmo? Veja a quem José foi vendido pelos seus irmãos. Isso é interessante a gente saber, porque às vezes a gente não tem nenhuma ideia do que pode ter acontecido. José foi vendido aos filhos de Abraão. Observa o que aqui diz Gênesis 37, 25 a 28. José foi vendido aos seus irmãos praticamente dizendo: ora, sentando-se para comer, Gênesis 37, 25 até o 28.
Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vedamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, que também era um dos filhos de Israel, filho de sua esposa Quetura, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Talvez você tenha respondido que José foi vendido direto para o Egito. Talvez você respondeu que José foi vendido ao Potifar. Não. José foi primeiro vendido a seus irmãos, praticamente seus irmãos, da sua família, filho de Abraão. Eles é que venderam lá no Egito. Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39, versículo 1. José foi vendido ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. 4 perguntas. Acredito que você já acertou todas 4. Eu espero que sim. Bom, se passaram os 400 anos que Deus havia dito, eles lá como escravos no Egito, porque sabemos que foram para o Egito. Depois Deus levantou Moisés, e Moisés saiu do Egito com essa multidão, cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, total de aproximadamente 2 milhões de pessoas. O Senhor ia com eles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar e os proteger do sol. Durante a noite, numa coluna de fogo para os proteger do frio e para iluminar o caminho. Maravilhosamente, eles atravessaram o Mar Vermelho. Um milagre extraordinário. Moisés os levou para o deserto. E no deserto, o que acontece? Toda a congregação murmura. Murmura por alimento contra Moisés, contra Arão. Moisés busca orientação a Deus. E o Senhor fala a Moisés e diz para eles o seguinte: vou mandar carne pela manhã e vou mandar pão para vocês. Vou mandar pão pela manhã e vou mandar carne à tarde para vocês se alimentarem. O pão que eles comiam, eles deram o nome de maná. Maná. Ou seja, pão do céu. Nessa ocasião, foi a primeira vez que surgiu a ordem da guarda do sábado. Está lá em Números capítulo 16. Se depois você quiser ler na sua casa, para a gente ganhar tempo, você pode ler na sua casa. O Senhor à tardezinha mandava carne e pela manhã mandava pão. E o Senhor ordenou que eles, cada dia, só pegassem o necessário. Se deixasse para outro dia, ficava estragado. Porém, na sexta-feira, o Senhor dizia: pegue em dobro, que é para hoje e para amanhã. Amanhã é o sábado do Senhor. É aqui que surge a primeira vez a ordem da guarda do sábado. Maná do céu, o nome que eles deram a esse pão, era um pão celestial. Preste atenção, durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, Deus os alimentou de maneira maravilhosa. Eles não trabalhavam, eles não faziam nada para sobreviver. Era Deus que sustentava eles. Quando eles entraram na terra prometida, e que plantaram, e que começou a dar frutos, a partir daquele momento não fez mais maná do céu. Agora eles teriam que sobreviver do seu suor. 40 anos no deserto, por quê? Porque Deus mostrou a eles que eles mandassem espiar a terra prometida. E eles foram e trouxeram um relatório. E disseram a Moisés: a terra é maravilhosa, realmente emana leite e mel. Porém, a terra tem gigantes. E a gente é muito pequeno em relação a eles. Humanamente falando, não tem como a gente entrar lá, é impossível. Só Josué e Caleb, de 21 anos para cima, que acreditou que poderia entrar na terra prometida. Os demais, Deus disse: vão morrer todos no deserto, acima de 21 anos. Só Josué e Caleb é que vão entrar na terra prometida, por conta da incredulidade deles. Nós sabemos, é notório,
na nossa experiência de vida, que existe pessoas que são rebeldes em todos os lugares. Existem pessoas que são murmuradoras em todos os lugares. E às vezes se levanta rebeldes e murmuradores de onde a gente menos espera. 3 homens de nomes Corá, Datã e Abirão. E mais 250 homens que eram líderes em pequenos grupos se rebelam contra Moisés. E Moisés diz o seguinte: bom, vocês vão fazer assim. Se eu for, vou dizer com as minhas palavras, se eu for um homem de Deus, amanhã vocês vão morrerem, mas não é morte natural. É algo que nunca aconteceu. A terra vai se abrir e vocês vão ser enterrados vivos pela terra. E assim aconteceu. Moisés deu ordem: quem quiser ficar com eles, fiquem. E quem quiser vir para cá, venha. Quem ficar com ele vai perecer. E aconteceu exatamente assim. A terra se abriu e eles foram mortos, enterrados vivo, comido pela terra. Isso ficou registrado. Mas às vezes o rebelde, o murmurador, vem bem de perto. Depois de ter essa experiência, depois de passar por esses momentos, Arão, seu irmão, Miriam, sua irmã de sangue, chega para ele e questiona ele: ô Moisés, Deus só fala contigo? Não fala conosco? Não fala com mais ninguém? E houve aquela contenda entre eles. Deus disse: vem cá vocês 3, saiam da tenda, vamos conversar aqui fora. Com vocês, eu falo através de sonho, através de visonho. Com meu servo Moisés, eu falo boca a boca. E por conta disso, Miriam ficou leprosa 7 dias. E toda a congregação ficou ali esperando que ela fosse curada daquela lepra para poder continuar a sua jornada. Às vezes, o murmurador, o rebelde, está bem perto da gente, mais perto do que a gente pensa. 5ª pergunta. Você já acertou as 4? Essa é a que eu considero mais difícil. Você sabe quem escreveu os Salmos? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88. Acho difícil. Essa eu acho difícil você acertar. Mas no mundo tem um ditado que diz: tal pai, tal filho. Será que isso é verdade? Não é verdade. E essa é uma das provas que isso não é verdade. Corá, e quem ficou do lado dele, foi subjugado, foi subterrado pela terra. Os filhos dele não ficaram com ele, saíram do lado do pai, e foram justamente eles, os filhos de Corá, que escreveram os Salmos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88. E não só escreveram estes salmos, eles foram músicos, eles foram cantores do templo para o louvor e para a glória do Senhor. Então, pela Bíblia a gente aprende que existem pais que foram exemplo, mas os filhos não foram. Pela Bíblia a gente encontra pais que não foram exemplo, mas os filhos foram, como é esse caso aqui. Essa pergunta você pode ter acertado, mas eu acho muito difícil. Mas, durante a caminhada, durante a jornada, houve um momento que o povo reclama, murmura por falta de água. E coitado de Moisés, com aquela multidão, e o povo reclamando com ele de manhã, de tarde, de noite, eu imagino o quanto Moisés sofreu. E aí, Moisés vai ao Senhor mais uma vez, e o Senhor diz: tem uma pedra, fere a pedra, machuca a pedra, bate na pedra. Moisés assim fez, e a pedra jogou água. E aquela pedra saiu água para alimentar toda aquela multidão, todos os animais, para o louvor e para a glória do Senhor. E aqui vem a 6ª pergunta: que pedra é esta? Eu sei que a maioria sabe, eu sei que quase todos sabem. Essa pedra era uma manifestação de Cristo. Na teologia chama-se cristofania. Esta pedra era Cristo. Esta pedra era Cristo. E nesta pedra aconteceram fatos interessantes. Do tipo, houve uma outra ocasião em que o povo reclamou de novo por falta de água. E Deus disse a Moisés: fala a pedra, fala a rocha. E Moisés feriu a rocha.
E por conta deste fato, Moisés viu a terra prometida, olhou para ela, viu a beleza, mas não entrou. Porque era para falar a rocha, não era para ferir a rocha. Veja bem, o povo chega em um determinado momento e se abusa de comer pão e carne todos os dias. Pão do céu, maná do céu. E chega a dizer com a sua própria boca: nós estamos cheios desse maná. E chegou a dizer: pão vil. Chegou a chamar pão vil, coisa desprezível. E por conta disso, nós chegamos no texto que nós lemos no início. E por conta disso, Deus manda serpentes para que morda eles, e eles vão morrendo. E morre muita gente por conta disso. E eles correm para quem? Para Moisés. Corre para Moisés. Interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, porque está morrendo todo mundo. E aí Moisés vai ao Senhor e o Senhor diz: faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, e todo aquele que for picado pela serpente, ao olhar para a serpente que está lá na haste, viverá. E assim aconteceu. As pessoas que eram picadas pela serpente eram para ser mortas pelos venenos, mas olhava para aquela serpente de bronze que estava na haste e não morria. Daí a razão de Jesus dizer lá em João 3, 14 e 15: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Chegamos no texto no qual nós demos início. Agora, preste bastante atenção, porque eu disse que nós teríamos 7 perguntas. Alguém já acertou as 6? Alguém já acertou 5? Alguém já acertou 4? Messias, onde é que eu estou? Messias está ali, Orlando, está aprovado. Porque 4 é para ser aprovado. Agora, abaixo de 4 é reprovado. Messias está aprovado, ele passou, ele acertou 4. Mas tem ainda a chance de você acertar mais uma, viu? A 7ª pergunta. Daqui a pouco eu vou chegar nela. A ordem de Deus era para olhar para a serpente. E João deixou escrito que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A gente necessita olhar firmemente para Jesus. Eu tive a curiosidade de pesquisar e eu encontrei o que eu já sabia, mas eu só queria tirar dúvida, porque eu não tinha 100% de certeza. A medicina diz que nenhum ser humano tem a capacidade de olhar para 2 ou mais lugares ao mesmo tempo, fixamente. A medicina diz que o ser humano não tem capacidade de olhar para 2, 3 lugares ao mesmo tempo, fixamente. Por isso que está em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha só para Jesus, a gente não vê o pastor, a gente não vê o presbítero, a gente não vê o diácono, a gente não vê o obreiro, a gente não vê os irmãos, a gente só vê Jesus. E olhando só para Jesus, vai encontrar defeito nele? Se a gente olhar para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o presbítero, por mais que a gente se esforce e por mais que a gente faça, nós somos falhos. Como foi dito aqui no início do culto, se alguém disser que não peca, não existe. Todos nós erramos, todos falhamos. Agora Jesus é perfeito, Jesus é santo. Por isso que está escrito em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Jesus. Se você for olhar para o homem, você pode cair, você pode tropeçar. Agora, se você olhar firmemente para Jesus, você pode ficar tranquilo, você nunca será decepcionado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. 7ª pergunta. Você sabe, essa é fácil. Você sabe qual foi o rei que confiou tanto no Senhor, de uma maneira tão grande,
que não houve nenhum semelhante a ele, nem antes, nem depois dele? Qual o rei que confiou no Senhor de uma maneira tal, que não houve nenhum antes, nem depois dele, semelhante a ele? Você respondeu Salomão? Errou. Você respondeu Davi? Errou. Você respondeu Josias? Errou também. O rei que confiou no Senhor de uma maneira tão grande, que não houve outro semelhante a ele, nem antes, nem depois, segundo Reis, capítulo 18, versículo 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver agora e você vai aprender agora. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, diga Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Versículo 2, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel de tal maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O rei que mais confiou no Senhor foi esse aí, Ezequias. E a história de Ezequias é interessante, porque Deus chama o profeta Isaías em um determinado momento e manda ir na casa dele. E diz, vá lá, falar com o rei Ezequias e diga a ele, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Ezequias ouviu a mensagem, virou o rosto para a parede, chorou, orou e disse, Senhor, lembra-te de como andei na tua presença, com integridade. Será que eu teria essa coragem de fazer essa oração? Eu não teria. Será que você teria essa coragem de fazer essa oração? O rei Ezequias disse, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com integridade. Deus não disse que ele estava mentindo, pelo contrário, Deus chamou Isaías e disse, volta. Diga a ele que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Amém? Isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe para você ficar sabendo, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor disse a ele, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Com isso eu quero chamar a nossa atenção. Como é que está a nossa casa? Jesus disse lá em Lucas, de número 18, Lucas 12, de 20 e 21. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens feito, para quem será? Assim é aquele que é rico para com o mundo e não é rico para com Deus. Você sabe que Jesus pode chegar hoje? Jesus pode vir hoje de duas maneiras. Ele pode vir literalmente hoje, ou ele pode te levar hoje. Se ele te levar hoje, ele já veio para você. Não muda mais nada na sua história. É necessário que a gente esteja pronto com a nossa vida em ordem, em comunhão com o Senhor. Porque na hora que a gente fechar os olhos, acabou, não se muda mais nada. Ou vai com Jesus, ou vai sem Jesus. Com isso, eu não sei como é que está a vida de ninguém aqui. Agora ele sabe, porque eu disse no começo da mensagem, não há surpresa para Deus. E louvado seja o nome do Senhor, que ele fez por onde tivesse dezenas, centenas, milhares de igrejas no mundo, para que a sua palavra fosse pregada, para que chamasse a nossa atenção. Põe em ordem a tua casa, porque vai morrer. Não sei se é hoje, se é amanhã, ou se é depois, mas vai morrer. E se morrer sem Jesus, a coisa é séria. Agora, se morrer com Jesus, pode ficar tranquilo. Com Ele, nós somos mais do que vencedores. Amém? Pode ter alguém aí, pensando e falando. O que é essa mensagem? Serpente, deserto, murmurador, rebelde, Moisés. O que é que isso tem a ver com a igreja? O que é que isso tem a ver com a igreja? O que é que isso tem a ver conosco? Muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. 1 Coríntios capítulo 10. Põe na tela versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, os judeus, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar,
com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Está lembrado que eu disse que a pedra era Cristo? Olha aqui, ó. E beberam do mesmo fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo seguinte. Ora, estas coisas se tornaram exemplo. Para quem? Para quem é o exemplo? Bem forte. Para quem é o exemplo? Então tem tudo a ver conosco. Estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, foram escritas para advertência nossa. Tem tudo a ver conosco. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Exemplo, advertência para nós. A gente não pode e não deve viver de qualquer maneira. A gente não pode e não deve viver de qualquer maneira. Isto é mais sério do que a gente pode pensar. Tem tudo a ver com a igreja. A história é muito clara. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Isso é uma verdade absoluta. Uns pecam mais, outros pecam menos, todos somos pecadores. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3,23 diz, o salário da morte é o pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. Então, qual é a saída para nós? Qual é a solução para nós? Assim como eles foram mordidos pelas serpentes e morriam fisicamente, o ser humano é mordido pelo pecado e morto espiritualmente. Eles precisavam de uma serpente colocada numa haste. Nós precisamos do Filho do Homem que foi levantado. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Se o homem não recorrer a Jesus, ele vai morrer nos seus pecados. E quando Deus diz que ele vai morrer nos seus pecados, ele não está falando da morte física, porque a morte física tanto morre crente como não crente. Ele está falando de uma outra morte. Olha o que aqui diz Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. Preste atenção, que isto é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Está escrito que vai acontecer. João viu o que vai acontecer. E ele disse: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Segura aí, por favor, segura aí, por favor. Vamos ser sinceros. Responda a você com sinceridade. Se você que está aqui nessa noite for julgado pelo que está escrito nos livros com relação à sua vida, qual é o seu destino? Qual é o meu destino? Estamos perdidos. Se a gente for julgado pelos nossos atos,
nós estamos perdidos. Se não fosse Jesus, a gente estava perdido. Olha o versículo seguinte: deu mal os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O nome só pode ser escrito no livro da vida quando a pessoa se rende a Jesus. Não existe a menor possibilidade de alguém ter seu nome escrito no livro da vida se não for através de Jesus. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele fez uma missão especial com 12 apóstolos. Em outra ocasião ele chamou 70 e mandou que eles fossem, expulsassem demônio, curassem enfermo, dessem vida aos mortos, ressuscitassem mortos, fizessem milagre de todo tipo. E eles foram e voltaram e chegaram diante de Jesus alegres, saltitantes. Senhor, no teu nome até os demônios se submetem. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque seus nomes estão escritos no livro da vida. E como é que a gente pode ter certeza que nosso nome está escrito no livro da vida? Se você invocar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, seu nome estará escrito no livro da vida. Se você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, seu nome está escrito no livro da vida. Eu vou pedir que coloque João 3, 14 e 15 de novo mais uma vez. O texto que nós lemos no início. E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nessa nossa mensagem de hoje, falamos um pouco de Moisés com a lei, falamos um pouco de Jesus. João deixou escrito em João 1,17. Moisés fez algo, Jesus fez algo. João 1,17. Está escrito, Evangelho de João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. São duas coisas distintas. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei não salva, a lei condena. Preste atenção a este grande detalhe. Quando Moisés desce com a lei, na ocasião em que ele desce com a lei, ele encontra as pessoas adorando a um bezerro, e naquela ocasião morreram 3.000 pessoas. No momento que a lei vem, Moisés desce com as tábuas. Naquela ocasião morreu 3.000 pessoas. Êxodo 32, 28. Esse eu quero que você veja. Êxodo, capítulo de número 32, versículo 28. Olha o que é que está escrito. Êxodo 32, versículo 28. Põe na tela, por favor. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia. Quantos? Uns 3.000 homens, porque estavam adorando o bezerro de ouro. No dia que a lei chegou. No primeiro sermão da graça, o que é que aconteceu? Atos 2, 37 a 41. No primeiro sermão da graça, no dia de Pentecoste, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No dia que a lei chegou, 3.000 pessoas foram mortas. No dia que a graça foi pregada pela primeira vez, 3.000 pessoas foram salvas para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Salvação
só em Jesus. Você pode acreditar, você pode não acreditar. Alguém pode acreditar, alguém pode não acreditar. Problema dele. A consequência é a seguinte, não tem outra coisa. Jesus disse em João 8:24. Foi Jesus que disse, João 8:24. E ninguém vai questionar. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se a pessoa não crê que Jesus é, morrerá nos seus pecados. Por incrível que pareça, uma das primeiras vezes que essa expressão aparece é quando Jesus fala a respeito de Abraão. Abraão viu meu dia e alegrou-se. Abraão viu meu dia e alegrou-se. Mas tu não tem nem 50 anos, como é que Abraão te viu? Antes de Abraão existir, eu sou, disse Jesus. Portanto, observe com carinho, observe com carinho. Se a pessoa não crê em Jesus, vai morrer. Se crer, vai morrer. Agora, se morrer, vai morrer sem pecado ou vai morrer com pecado? Porque Jesus disse, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E como é que eu sei, como é que você sabe que nós pertencemos a Jesus? É aqui que vem o segredo de tudo. Observem com carinho o que aqui diz o versículo de número 31. Vós, disse Jesus, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Compromisso nosso é com Jesus. Compromisso com Jesus é compromisso com a palavra. Compromisso nosso é com Jesus. E compromisso com Jesus é compromisso com a sua palavra. Não adianta alguém dizer que é, não adianta alguém dizer que é, se não tem compromisso com a sua palavra. Jesus é a verdade, é o único que salva, é o único que pode nos dar vida e vida em abundância. Ele deixou isso muito claro. Não tem outro nome que possa te salvar, não tem outro nome que possa me salvar, só tem um nome e ele se chama Jesus. E quando a gente se rende a Ele, quando a gente se entrega a Ele, quando a gente toma Ele como Senhor, como Salvador, a partir daquele momento a gente passa a ser submisso a Ele. Não tente e não pense que a gente pode levar a vida de qualquer maneira. Não, quando a gente assume um compromisso com Jesus, a gente assume um compromisso com a sua palavra. Jesus deixou escrito para que a gente tivesse conhecimento. Hebreus capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Embora Jesus sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para todos que lhe obedecem. Para todos que lhe obedecem. Jesus prometeu para aqueles que lhe obedecem. Jesus prometeu para aqueles que têm compromisso com ele. Ele disse, eu sou a porta. João 10, 9. Jesus disse, eu sou a porta. Olha o que ele disse. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém, irmãos? Mas ele não disse só isso. No versículo 27 ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca há de perecer. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. A quem você dá ouvido? A quem você segue? A quem você segue? A quem você dá ouvido? Somos devedores a Jesus. Não existe outro, só Jesus. Só Ele é quem pode nos dar vida e vida em abundância. Só Ele é quem pode perdoar nossos pecados. Só Ele é quem pode nos dar vida eterna, porque foi assim que Deus determinou. Assim como aquela serpente de bronze foi colocada naquela haste, para que quem fosse mordido na ocasião não morresse, assim Jesus foi crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna.
É por isso que Paulo disse: a mensagem da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura. Existem alguns segmentos religiosos que diz, que até afirma que a cruz não é o final de tudo, que a cruz não resolve tudo. Na cruz foi cancelado os meus e os teus pecados. Na cruz Jesus pagou o meu e o teu pecado. Na cruz Jesus foi castigado por mim e por você. Na cruz ele gritou: está consumado. Todo aquele que nele crê tem vida eterna. Se você crê em Jesus, fique tranquilo, procure segui-lo, procure obedecê-lo, procure viver para ele. Faça suas as palavras de Paulo: não vive mais eu, mas vive Cristo em mim. E esse viver que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para concluir, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se a gente for passar o tempo correto, a gente vai mudar as palavras. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a gente pode dizer hoje: assim também Jesus foi levantado. Porque quando Jesus disse isso, ele não havia sido ainda levantado, ele não havia sido ainda crucificado. Ele estava falando que iria ser crucificado, que iria ser levantado. Mas hoje a gente já sabe que ele foi crucificado. E quem crê nele tem vida eterna. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, não olhe para a frente. Olhe só para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tenha ele como seu Senhor, tenha ele como seu Salvador. Procure seguir ele, procure viver para ele. Amém, irmãos? Não sei se em nosso meio tem alguém que gostaria nessa noite de se entregar a ele, de invocar ele, de tomar ele como Senhor e Salvador de sua vida. Não sei se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje gostaria de se reconciliar com ele. É algo pessoal. A nossa tarefa, a nossa missão é ministrar e mostrar que Jesus salva, perdoa, que Jesus dá vida eterna. Cabe a quem ouve tomar a decisão. Uma das advertências de Deus é: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração. Não seja como esse povo lá do deserto, que endureceu o seu coração. Não seja como eles. Pelo contrário, aproveite enquanto é tempo. Aproveite enquanto você está ouvindo. Aproveite enquanto seu coração está batendo. Porque depois que sua boca fechar, depois que seu coração parar de bater, ou vai com Jesus, ou vai sem Jesus. Nos coloquemos de pé. Disse o apóstolo Paulo em Romanos 10, 9 e 10: se tu, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.